absoluta gratidão de poder estar conversando contigo, de podermos fazer essa palestra, esse live, esse contato com você, buscador e buscadora do si mesmo. Sabe que eu falo muito para minha mãe a importância da gente escutar palavras de amor, de espiritualidade, de meditação, porque ao contrário, quando por vezes escutamos notícias ruins, algo que remeta a pessimismo, a maldade, a avareza, a egoísmo, nós não só estamos fazendo mal a nós mesmos, como ao planeta que nos cerca. E eu digo que eu falo isso muito para minha mãe, que eu tenho uma mãe já idosa, uma tia idosa, e elas ficam muito na televisão, em noticiários que apontam muito para um mundo tão somente perverso. Você sabe que o Osho, uma vez perguntaram para ele e para o mestre Osho, por que existe tanta maldade no mundo? Será que existem mais pessoas ruins do que boas? E o Osho disse não. Existem mais pessoas boas do que ruins. Mas nós vemos tanta maldade porque as pessoas boas, por vezes, são incompetentes. Ou seja, quem faz às vezes o mal, a corrupção, entra por caminhos de avareza, fazem isso de forma extremamente competente, estudam até por vezes para isso. E é muito legal, eu dirijo uma universidade aqui em São Paulo, além do que tenho contato com monges, com padres, com meditadores e com você que está aqui comigo, que tem essa visão de fazer daqui um planeta mais perfumado e mais amoroso. Pois bem, hoje eu vou conversar com vocês sobre o Tantra, o Vedanta e o Zen, que são caminhos da Índia e do Japão, e como eles, de maneiras semelhantes, mas não iguais, podem acrescentar algo dentro dessa visão de uma vida plena. Plenitude no Oriente é chamado de iluminação. E eu até sei que a maior parte das pessoas não crê, como diz o budismo, que é possível iluminar-se nessa mesma vida, nesse mesmo corpo. Então, antes de entrar aqui nas pessoas que vão conversar comigo, eu queria responder a algumas questões que me foram trazidas anteriormente. Então, a primeira delas é do Diego Farias. Ele me pergunta se existe iniciação do Tantra no Brasil, e ele diz na tradição tântrica, sem ser em cursos de massoterapia. Na realidade, a iniciação, que é algo próximo ao batismo cristão, o batismo chama Kabol, que é uma transmissão de um dom que é feito aqui no alto da cabeça, e você tem o dom da fé no batismo. No budismo você raspa a careca, é feito aqui também a iniciação, e você fica silencioso, em algumas escolas budistas. No candomblé, ou na umbanda, também é feita a liturgia aqui no alto da cabeça, e você tem o dom de conversar com os orixás. As iniciações na minha vida foram importantíssimas, apesar de eu ler muito, mas a iniciação é uma liturgia que você experimenta algo. E hoje eu estou falando de Tantra, de Zen e de Vedanta. E os três têm iniciações lindíssimas, lindíssimas, muito elaboradas. A primeira iniciação que eu tive no Tantra, Diego, foi lá na Índia, em Varanasi, numa escola que se chama Baba Kinaran. É uma escola tântrica, Baba Kinaran. E eu tive que vender muitas coisas, viajei para a Índia, mas eu queria de qualquer jeito ter essa iniciação. Depois dessa primeira, passaram-se aproximadamente 25 anos, eu recebi a segunda iniciação, através do meu mestre chamado Vajrayana, na tradição Nati, que demora uns 30 anos de estudo para você receber no Tantra. Coloca um monte de cinzas no nosso corpo e aí você recebe a iniciação. Paralelamente a isso, eu tive um grande professor de Tantra chamado Levi Leonel de Souza, da década de 1990, o comecinho, e ele, infelizmente, porque eu saiba, ele parou essa jornada de ensinar Tantra. Então, quando você fala de Tantra como o Tantra mais, digamos, mais solto,
eu recebi essas iniciações. Agora, existem algumas escolas tântricas, por exemplo, aqui no Brasil, tem o Lama Padma Santen, que é um mestre iluminado. É um Buda vivo, Padma Santen. Você pode se sentar com ele várias e várias e várias vezes e receber uma iniciação no budismo tântrico tibetano, e se tornar um monge. É um processo de muitos e muitos e muitos anos. Já existe também aqui o pessoal do Lama Michel, do Centro de Dharma, que é uma escola do Lama Rinpoche, também é o budismo tântrico. Eu não sei como funciona para vocês ser um monge, mas para receber iniciações, eu recebi uma iniciação nos anos, também já faz alguns anos, uns 20 anos, na Tara Verde, se eu não me engano era dessa tradição do Lama Michel, que é uma escola muito boa. Tem o budismo tântrico Nyingma, que também fica aqui em São Paulo, na região de Perdizes. Agora, o importante, se tu tens mesmo essa busca por uma iniciação, não importa como, tu deves perseguir isso, tu deves buscar isso. Quantas vezes que na minha adolescência eu não me atirei aos pés de uns mestres. Isso é um modo de falar, porque no Tantra você não tem essa, digamos, despersonalização diante do mestre. No Tantra fica bem claro que o mestre vai te apontar um caminho. Você não pode ficar dependente de um mestre, como algumas escolas fazem. Inclusive, se nós compararmos a tradição Vedanta com o Tantra, no Vedanta você fica muito mais próximo do mestre, muito mais próximo. E no Zen Budismo fica intermediário entre as duas. Então existem muitas escolas tântricas e que eu saiba, informações de massagem, nem se tem iniciação tântrica. Eles trabalham com algo chamado Neo Tantra, que é uma técnica Tupiniquim. Tupiniquim significa mais brasileira, que não existe um caráter iniciático, você não tem uma linhagem de mestres, como tem no Aikido, no Tai Chi, no Karate Do, uma linhagem que vem vindo. Foi algo que foi rompido, foi criado, tirou-se a espiritualidade do Tantra e aí então não tem iniciações. Eu, nas minhas formações de terapeuta tântrico, presencial ou online que eu tenho, eu dou uma bênção às pessoas. E aqueles que buscam muito, aí pode até ser que eu dê uma iniciação tântrica, porque há alguns anos atrás eu recebi o título de sacerdote tântrico. Não que isso faça de mim uma pessoa melhor ou pior, mas isso permite que eu possa transmitir essa tradição. Depois a Caterina Nipaia pergunta, gostaria de saber quem que eu considero o mais responsável professor de Tantra. Eu acredito que é Padma Santen, o pessoal do Nyingma, o Centro de Dharma, o Dalai Lama, uau! Só que você está no Tantra budista. O Tantra indiano eu desconheço aqui no Ocidente quem pertence a alguma linhagem que você possa buscar. E a Caterina, ela me pergunta se vale a pena fazer cursos de um mês com uma carga horária grande. Depende de cursos do quê? Do que, tá, Caterina? Quanto às linhagens tântricas, eu vou estar falando aqui no curso, nessa aula também. Vou estar apontando nessa direção, ok? Bom, eu já vi que tem uma pergunta aqui, que no taoísmo, sim, tem iniciação taoísta. Aqui em São Paulo tem uma escola de iniciação taoísta que é muito bonita. E eu tive algumas iniciações taoístas, mas mais dentro da prática do Tai Chi com o mestre Liu Pailin, de fazer Tai Chi Pailin, que é um Tai Chi que eu faço até hoje, pratico muito Tai Chi. No YouTube você vai encontrar uma série de vídeos meus, mas existe aqui no Brasil uma ordem taoísta, que se eu não me engano fica na Vila Mariana, que você pode e deve almejar a iniciação, porque a iniciação é uma experiência que você tem. Às vezes nós ocidentais lemos muito e cremos que o aprendizado vem muito da leitura, mas a leitura mexe muito com o corpo nosso, que é o Manas Maya Kosha, que é o corpo mental. Ler é a melhor coisa do mundo para a mente, mas às vezes falta a experiência mística, que é o que vai buscar mais o yoga, o tai chi, as danças dervites, as orações contemplativas.
e esses rituais de iniciação. Agora vamos conceituar aqui um pouquinho. Eu quero falar com vocês desses caminhos, né? O caminho do Tantra, pelo menos de uma forma geral, para quem quer conhecer isso, ele vai utilizar muito do nosso Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico. Eu diria que o Tantra, dentro dos caminhos espirituais, é um dos que mais incluem o corpo. Seja no yoga, na alimentação, que é Anatantra, seja nos alongamentos, nas liturgias de Maituna, que é a sexualidade sagrada, na valorização dos cuidados com o corpo. O tanto que ele parte dessa premissa que você tem um corpo e você tem que cuidar muito bem desse corpo. Então até mesmo o contato que vocês veem com o tântrico, ele é uma pessoa que vai ter uma coluna muito ereta, uma postura, é alguém que se cuida, é alguém que vive a vida plenamente. Já na tradição Vedanta, principalmente a tradição Vedanta aqui no Ocidente, e na Índia também, mas no Ocidente, se trabalha muito, primeiro com uma pergunta que é extraordinária, que é: quem é você? Quem é você? O mestre Osho, ele achou que essa pergunta na Índia já tinha alcançado o objetivo final, que as pessoas acabam ficando muito nessa pergunta. Até o George Frowning, que é um mestre do Tantra e do Vedanta, David Frowning, perdão, ele diz que a ideia do Ocidente do Vedanta é assim: o Vedanta diz, você é um iluminado, e ponto final. Nós aceitamos isso e a vida segue. Mas nem sempre é tão somente uma crença. Por detrás da mente, por detrás do ego, eu sou um iluminado. Por um lado é mesmo, mas por outro às vezes falta o que talvez no budismo chama-se shunyata, que é uma experiência desse vazio que está por detrás da mente. Então o Vedanta vai trabalhar muito com a ideia de quem é você. E o Osho substituiu por quem está aí. Quem está aí? Aí você fala, é meu corpo. Não. Quem está aí? É o Otávio. Você tem um nome. Quem está aí? Uma pessoa do gênero masculino que está em São Paulo agora. Não. Quem está aí? E você vai buscando tirar as camadas de uma cebola, digamos, até chegar no ser que é chamado de Purusha. Mas a priori não se dá tanta importância para o corpo. Isso é maravilhoso também, porque são caminhos muito bonitos. A Índia oferece vários caminhos. Já o Zen Budismo, que eu tenho uma ligação muito bacana pelo meu contato com a monja Koen, eu diria que é o Vedanta tirando os textos sagrados, tirando um pouco das leituras, das ritualísticas. O Zen você senta em frente a uma parede e vai também se questionar, quem sou eu? Ele limpa todas as arestas. No Zen nós falamos que, no Zen Budismo, que a ideia é entrar pela porta, porque às vezes pela busca do si mesmo nós usamos um monte de elementos, cada hora surge um elemento novo, e elementos que fazem eu dar a volta nesse reconhecimento de quem eu sou. Então o Zen, você abre a porta e vai direto, senta, olha para uma parede, nem fechar os olhos fecha, e já entra numa profunda observação das nossas próprias sombras. Por isso que o mestre Osho falava assim, no final da vida, que o caminho era o Zen, o caminho para alcançar isso aqui que está na minha mão, que é a Nirvana. É uma gata minha, que o nome dela é Nirvana, que significa o paraíso, mas o paraíso aqui e agora. No budismo nós falamos Sansara, que é o nosso mundo, com tantos altos e baixos, enfim, mas Sansara é Nirvana, Sansara é um local que nós podemos alcançar essa plenitude. Já no Tantra é interessante que você vai ter esse trabalho de encontrar a si mesmo com mantras, com chakras, com kundalini, com yantras e mandalas, que vocês veem alguns aqui atrás de mim, com liturgias muito elaboradas mesmo. E no Zen é tão somente uma parede para encontrar aquilo que o Robson fala aqui. O Vedanta afirma que somos aquilo que buscamos ser. Sim,
Mas hoje eu vejo pessoas repetindo isso há 5, 10, 20 anos, mas é só uma ideia. Não sei se dá para entender isso. Quem sou eu para julgar, mas normalmente é uma ideia. Uma ideia até que eu já tive. Ok, eu sou aquilo que eu busco ser. Fica uma ideia. Mas veja bem, no caso de Jesus, que eu tenho Jesus como um grande mestre, né? Enfim, tem um filme agora de Jesus que ele fez algo bem zen budista na vida de Jesus. Não que isso é zen, mas lembra o zen. Ele fica 40 dias na montanha. Inclusive tem um santo que chama Santo Antão e os padres do deserto que fazem esse trabalho de ficar 40 dias no deserto. É uma das ordens mais difíceis. O Leloup, que é um grande escritor, um mestre de cristianismo que eu tenho profunda admiração, fala desse trabalho. Acho que ele é um padre do deserto também. Então vamos supor que o Otávio resolva ficar 40 dias no deserto, com pouquíssima comida, pouquíssima água, só observando. De repente eu estou nesse deserto e eu sei que eu sou aquilo que eu estou buscando. É nítido isso, é notório. Todos os mestres Vedantas falam, cesse a busca e encontre o que já está ali. Eu concordo. Mas quando a gente fica 4, 5, 10, 20, 30 dias, 40 dias numa montanha, experiência que eu não tive, gostaria até de ter, quem sabe, porque eu adoro experiências, não vou dizer que não, mas é só uma experiência, ou não, depende da pessoa, pode ser uma grande descoberta ou só uma experiência, e de repente, esses 40 dias a nossa sombra vai aparecer ou não. A raiva, o medo, a indignação, a fome, a falta de confiança, porque muitas vezes eu digo, eu sou o um, somos todos um, então tu és a maldade do mundo? E você pergunta para mim, Otávio, você é a maldade do mundo? Sim, eu sou a maldade do mundo. A maldade está em mim. Por vezes eu digo, somos todos um, mas eu só sou a luz. Como luz? A maldade se faz presente. Jung dizia, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Eu gosto muito disso. Eu prefiro ser íntegro a ser bom. Então o Tantra, ele vai buscar muitas experiências corpóreas, o trabalho com chakras, o estímulo de chakras, a desobstrução das nadis, que são as correntes energéticas, as práticas terapêuticas também. Já o Vedanta vai direto na fonte, observa quem está aí. Então hoje eu estava vindo do Guarujá para cá e estava escutando um mestre Vedanta falando, um mestre que segue uma escola Vedanta, e ele falava o tempo inteiro, para que fazer terapia? Para que fazer meditação? E isso é uma abordagem dele, né? Porque o Vedanta acredita muito na meditação. Mas ele tinha essa abordagem, que terapia e meditação não servem para nada. Porque às vezes nós excluímos todas as buscas com uma ideia de que terminou essas buscas. E na visão do Dogen, que é o mestre do Zen budismo, é bonito isso. O Dogen ele vai dizer que quando ele acorda, quando ele tem a percepção de quem ele é, o mestre fala, acordou, Dogen? E o Dogen fala, acordei sim. E o mestre fala, agora volta a meditar. Porque no Zen não existe a iluminação final, como diz o Mário Sérgio Cortella. Todos nós estamos em construção, todos nós estamos nos construindo. Aí eu pergunto para ti, tu está se construindo? E aí me vem o que a monja Koen fala, o que Dogen fala, o que Suzuki fala no Zen. Não existe iluminação como um processo definitivo. Iluminação são momentos iluminados. Até essa questão foi levada para o Dalai Lama. Nós perdemos a iluminação? Sim. Tem um livro maravilhoso que se chama Depois do Êxtase, vá lavar a roupa suja, que é depois do êxtase espiritual. Como é que é voltar para o mundo? Como é que é voltar a trabalhar? Como é que é voltar a cuidar da família? Como é que é voltar olhando para as questões do dia a dia? Então, depois do êxtase, vá lavar a roupa suja. Então, vamos falar um pouco sobre esses caminhos. Deixa eu ver aqui, mandar um alô para algumas pessoas. E aqui tem o Robson, que aparentemente é alguém que estuda bastante.
E é isso mesmo, Robson. O budismo ele vai tratar da ideia do não eu. Não há ninguém aqui. E você sabe que tem um trabalho, vocês que estão aqui comigo, quanta gente, né? Simone, Ana, Vanessa, enfim, não dá para falar o nome de todo mundo. Primeiro eu queria falar para vocês que nós vamos oficializar na uma universidade, e eu, Otávio, toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, e também alguns dias pela manhã ou à tarde, mas quarta-feira às 19 horas e 30 minutos, nós vamos estar fazendo, eu vou estar conversando com você, que é uma forma de estreitar os nossos laços, porque nós temos hoje mais ou menos 800 alunos online, e é bacana porque vocês vão estar falando comigo. Então hoje eu falo de Tantra, numa próxima eu falo de energias, de Qigong, numa outra a gente pode falar de tarô, de astrologia, numa outra de naturopatia. Aí a Diana pode conversar com vocês, que é uma espécie de um canal. Eu já tenho 2 programas de rádio aqui em São Paulo, na Rádio Mundial. E Rádio Mundial, um programa é segunda-feira às 19h30, que eu faço com a Monja Coen. Eu faço um por mês sozinho, um com ela, e 2 a Monja Coen faz sozinho. 19 horas e 30 minutos. E eu tenho um também sexta-feira, também às 19 horas e 30 minutos, na Rádio Mundial aqui em São Paulo. E agora eu quero abrir esse canal para vocês, para nós estarmos conversando, e eu fico muito feliz de poder sair um pouco da minha solidão e poder compartilhar. Eu tenho visto tantas coisas bonitas aqui, e eu que agradeço tanta gente aqui que está pondo gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço de coração mesmo a participação de vocês. Se vocês quiserem, agora se fala isso, né? Põe aqui um curtir, né? Como se diz, é isso? Ou escreve um comentário. E eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Então eu queria falar de um trabalho que é feito na Índia, que tem relação um pouco com o Vedanta, que ele é lindíssimo, né? E também falar que eu conheço um pouco de Vedanta, sou mediano no Zen Budismo e estudo Tantra há mais de 30 anos. Então há um peso, e entendo que são 3 caminhos lindíssimos, muito semelhantes, porque ambos apontam na direção de você descobrir quem você é. O Tantra vai mais pelo corpo, o Vedanta pelo questionamento, por rituais, por liturgia, e o Zen por uma absoluta observação. A alma do Zen é o Zazen, é sentar-se olhando para uma parede. É o aspecto principal do Zazen. E lá na Índia tem um trabalho que é interessantíssimo, que vocês ficam 10 dias lá no centro do Osho, em Pune. Não sei se vocês assistiram essa série que passou na Netflix, que é um lugar longe, longe demais, Wild Wild Country, algo assim, que fala um pouco do trabalho do Osho no Oregon, que era o Osho mais 10 mil pessoas, todas pessoas muito soltas, muito livres, e foi um caos absoluto, não é? E no final teve tudo de luz e tudo de sombras. É legal perceber isso, né? Às vezes a gente não entende que luz e sombra caminham junto. As coisas não são como um filme norte-americano, onde tem o bandido e o mocinho. É o que eu falei antes, somos todos um, luz e sombra. Isso vai caminhando junto. Mas lá em Pune agora tem um centro do Osho que permaneceu, e eles fazem um trabalho que se chama iluminação intensiva. Samadhi, iluminação intensiva. E eles usam uma técnica que eu uso também num grupo meu, que se chama Anima Soma, que é uma técnica de sentar uma pessoa um na frente da outra, e a uma fica perguntando: quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? 10 dias fazendo isso. Depois troca, o outro pergunta: quem é você? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? E no começo a nossa mente vai respondendo um monte de coisa, né? Como eu falei, um homem, um ser humano, uma alma, um espírito, um ser cósmico, uma consciência búdica, enfim. E isso vai sendo questionado, até que chega uma hora que não tem mais palavras para falar. Quem está aí? Eu não faço a mínima ideia de quem eu sou. Eu não faço a mínima ideia de quem eu sou.
perceber que a mente, e isso o Tantra conduz, o Zen conduz, o Vedanta conduz, que a mente, que o corpo mental, que no Tantra chama Manas Maya Kosha, Manas é o corpo mental, que esse corpo mental é uma parte do que eu sou. E essa parte do que eu sou, ela não tem como saber quem eu sou, porque a parte não pode conter o todo. Então a ideia desses 3 tipos de trabalho é nós chegarmos a esse processo de não mente. Não que a mente vá parar de pensar, isso é muito arriscado de se falar. Eu vou conseguir parar de pensar. É um dos objetivos do yoga, e isso até pode acontecer. O yoga está muito atrelado ao Tantra e o Vedanta. O Zen budismo não há um cuidado maior com o corpo. A monja Koen faz yoga, cuida do corpo, mas no Zen budismo mesmo não há exercícios físicos, não há alongamentos. Então você vai direto para esse estado de não mente, que pode acontecer ou não. E nessa não mente vem aí a ideia da iluminação. É interessante que no budismo nós falamos assim que iluminação não é nada de especial, nada de especial. E eu até quero que vocês, se quiserem perguntar sobre isso, algumas expectativas que a gente tem. Porque quando eu comecei as minhas buscas espirituais, falava muito disso de evolução. Você tem que evoluir, 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 mas evoluir até chegar onde eu pensava. E é interessante porque a nossa mente, com a idade, ela vai morrendo, você vai perdendo a memória, as ideias, as conexões neurais. Então é evoluir a mente? Não. Evoluir o corpo, nosso corpo começa a ficar doente com o tempo, envelhece, morre. Então não é evoluir o corpo. É evoluir os sentimentos. Teoricamente a gente fica mais chato com a idade, não é? Mais depressivo, mais enfim. Então talvez não seja. Então eu pensava muito em evoluir o quê? Até que eu ouvi uma vez o Satya Prem, que é o mestre, falando, você pode até evoluir, mas primeiro termina as buscas, que é o processo que o Zen fala. A iluminação não é nada de especial. Iluminação na visão do Zen talvez é aceitar o que você é aceitar onde você está, é aceitar o que você tem, e saber até que isso Zen é único, que daqui a pouco você não aceita mais. Então, por vezes, nós criamos um estereótipo de um mestre, que é alguém que só fala do divino, só fala de amor e aceita absolutamente tudo. Mas vocês sabem que o próprio Dalai Lama, ele fala, ele propõe em algum momento que perguntaram para ele, Dalai Lama, você sente raiva? E ele falou, sim, eu sinto raiva. Sinto, observo a raiva, não deixo essa raiva se transformar em ódio, não permito isso, que a raiva se transforme em ódio, e vou em frente, e sigo em frente. Então, esses 3 trabalhos vão por aí, o Zen, o Vedanta e o Tantra. Agora vamos falar um pouquinho do Tantra, que aí, como não há nenhuma questão aqui que envolva essa nossa conversa, eu vou estar entrando um pouquinho mais na questão do Tantra. O Tantra, ele vai ter uma divisão, que essa pergunta aqui quem me faz é a Gislene Marques. Uma pergunta, ela me mandou um e-mail, Gislene Marques. Afinal, Tantra é uma filosofia ou uma tradição? Bom, aí é um problema de palavras, né? O Tantra tem uma filosofia, que até hoje mesmo eu falei com a Juliana, que é professora de yoga da uma universidade, da gente gravar uma aula sobre a cosmologia tântrica, que são as divindades, os semideuses, as manifestações, os nossos corpos, os planos da natureza. O Tantra tem toda uma filosofia. Quando o Tantra chegou aqui no Ocidente, na década de 80, principalmente, creio eu, através do Swastika Yoga, através do professor De Rose falando de Tantra, que nos anos 80 De Rose era muito místico, falava do Tantra de uma forma diferente do que ele aponta hoje. Hoje ele usa mais a visão do Yoga. E o De Rose colocou muito a ideia do Tantra ser uma escola matriarcal, ou seja, de ter valores femininos. O Tantra
Então, o tântrico, ele acolhe as pessoas, ele cuida, ele abraça, ele é não violento, ele é verdadeiro. Então, tem valores matriarcais. E as sociedades matriarcais que originaram o Tantra, principalmente lá na Índia, Mohenjo-Daro, Harappa, eram sociedades que não guerreavam. Então hoje eu vejo muita gente falando do culto ao feminino, e de algumas escolas até que são matriarcais e patriarcais, matrifocais, talvez use esse termo, quer dizer, é masculino e feminino, mas olha mais para a figura da mãe. O Tantra tem os adoradores de Shiva, que é a figura do masculino. Shiva ele se divide em várias manifestações, mas no Tantra nós falamos Soham Shiva. Eu sou Shiva, você é Shiva. A ideia no Tantra é que eu perceba que eu tenho os atributos de Shiva, sendo homem ou mulher. Shiva é Pashupati, é o senhor da floresta. Quando a gente entra numa floresta, a gente pode fazer parte dela. Shiva é Nataraja, que é a Shiva dançarino. Nós podemos dançar a qualquer momento. O Tantra tem muitas meditações dançando. Shiva é Shiva Shankara, que é o mestre. Então o Tantra tem os adoradores de Shiva e também tem os adoradores de Shakti, que é o poder do feminino, que uma das manifestações de Shakti é uma energia que temos no nosso interior que se chama Kundalini. Kundalini, que vem de Kundol, a enrolada. Então, às vezes, essa adoração é perceber a energia que está dentro de mim, que o Tantra usa dessa sexualidade. Mas 1% só do Tantra é sexualidade. Não confunda o Tantra hindu, o tibetano, as tradições tântricas com o Tantra tupiniquim, que é o Tantra que existe no Brasil, que ele é diferente. Então o Tantra usa essa energia Kundalini, que é uma energia feminina. Usa para quê? A iluminação, na visão do Tantra, é através normalmente de um estímulo dos chakras. Já no Vedanta, talvez não. No Zen, hipótese alguma. O Zen não tem a menor preocupação com os nossos chakras, com as nossas energias sutis. O Zen diz: iluminação é você entender. É o entendimento que te conduz ao shunyata, a um vazio, a uma experiência de vazio. Então o Tantra, ela me pergunta, é uma filosofia porque você vai venerar essa divindade que é Shiva ou Shakti, tem as duas escolas, mas ele é uma filosofia comportamental, é um modo de vida. Hoje muito do que se fala de veganismo, de vegetarianismo, não vem, ou melhor, vem da Índia, vem do Tantra. Existe até alguns questionamentos de que os zen budistas no Japão comem carne, que isso não vem do zen, comem carne vermelha, inclusive. Eu não como carne vermelha há mais de 30 anos, foi a primeira que eu parei. Mas nós não podemos achar que o zen budista não come carne, porque ele não tem essa preocupação com o corpo. Eles rezam, eles evitam, se o animal morre, não estou defendendo isso. Eu acho que você não tem que causar violência nenhuma. Mas muitos mestres zens, até se um animal morre, eles vão lá e comem, se morreu naturalmente. Eu não. Então essa visão hoje do corpo alongado, do corpo bonito, do vegetarianismo, dos veganos, que é um trabalho lindíssimo, da questão dos mantras, que eu tenho 2 livros de mantras publicados, são livros que eu falo dos mantras cristãos, mantras da Kabbalah, os mantras xamânicos, mas eu falo principalmente dos mantras que são do Tantra. Então o conceito de chakra, mantra, nadis, que são as correntes energéticas, kundalini, tudo isso vem da Índia, mas ganha uma força maior no Tantra, que então seria uma filosofia comportamental, é um modo de vida. Você opta por, você vê um modo de vida, que é o modo de vida tântrico, que fala assim: gostei, eu quero seguir essa filosofia, quero me alimentar bem, eu quero alongar meu corpo, eu quero amar muito, eu quero ser livre,
que é um dos valores maiores do Tantra, é a liberdade. É claro que é impossível ser totalmente livre, porque nós estamos ligados um no outro, mas liberdade dentro do possível. Então, uma filosofia comportamental. E a Gislene me pergunta, filosofia parece não combinar com uma definição de Tantra, já que o mesmo são práticas diárias. Então é isso, é uma filosofia comportamental. É difícil pensar assim, porque por vezes nós pensamos que a filosofia é pensar, que é a filosofia grega. As pessoas pensam muito, questionam. Eu leio muito os filósofos hoje, o Pondé, o Cortella, o Karnal, que escreveu um livro agora com a Monja Coen. Esses filósofos, eles vão elaborar tudo mentalmente. O Tantra, se você me perguntar, me explica a vida pela filosofia, a gente pode citar Platão, Sócrates, pode citar os grandes filósofos. No Tantra, se você me falar, explica a vida, eu diria para ti, a vida não pode ser explicada. A vida é um grande mistério a ser vivido e não a ser entendido. Você quer entender a vida? Vai dançar, vai celebrar. Tem uma técnica tântrica que são diálogos entre Shiva e Shakti. Shiva é o princípio masculino e Shakti o feminino. E Shakti se manifesta como uma divindade chamada Devi. E Devi pergunta para Shiva: Shiva, qual é a tua realidade? Como um iluminado vive? Então Shiva, se fosse um filósofo, falaria horas e horas e horas e horas e horas. Elaboraria de forma muito inteligente, que é a filosofia grega, uma série de conceitos mentais sobre a realidade de um mestre. Perguntaram para Jesus, com o que se assemelha o reino dos céus? E Jesus disse, o reino dos céus é igual a uma semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil, se torna maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Então é uma metáfora. Quer dizer, Jesus condensa, como o Zen condensaria, diminui toda uma explicação grega, o Zen diminui para uma questão. Joga para quem é o mestre para o Zen? O mestre Zen responderia, não há mestre. Só que eu não sei se você consegue entender isso. Qual o grande ensinamento do Zen? Sem ensinamento, não há ensinamento nenhum. Então, joga para ti, né, a responsabilidade. Então Shakti, que é o feminino, pergunta para Shiva, qual é a tua realidade? E Shiva em si fala para Shakti, senta, para a mulher, você vai ficar sentada fazendo um movimento circular, que se chama Chakra Puja na Índia, ou giro tântrico, você vai ficar rodando. E Shiva vai para trás de Shakti, da mulher, e começa a massagear Shakti e fala assim, enquanto acariciada, ó doce princesa. Enquanto você está sendo tocada, Shakti, doce princesa, entre na carícia, percebe o toque, percebe todo o toque, como se estivesse entrando na vida eterna. Quer dizer, eu vou te dar a experiência do que é a realidade de um iluminado. Então o Tantra vai jogar muito para essa questão da experiência. Por isso eu repito que ele é uma filosofia sim, mas comportamental. Vocês sabem que Jung, mestre Jung, uma vez perguntaram para ele, isso é muito tântrico, perguntaram, Jung, Deus existe? Você acredita em Deus? E Jung pensou, né? E o sujeito que perguntou falou, Jung, pensa bem o que você vai falar. Você acredita em Deus? Sabe por quê, Jung? Porque o Oriente produziu Buda, produziu Jesus, produziu Krishna, produziu Gandhi, produziu Dogen, Suzuki. O Oriente produziu muitos iluminados, Rumi, Rábia, enfim. E você, Jung, seria mais ou menos o representante dos iluminados no Ocidente, o terapeuta, o mestre. Então, Jung, eu vou perguntar de novo, você acredita em Deus? E Jung falou, não, eu não acredito em Deus. E o cara falou, nossa, Jung, você não pode falar isso, você está decepcionando todos os ocidentais, que veem você como um mestre, eu também vejo. E Jung diz assim, eu não acredito em Deus, eu conheço Deus.
Uau! Eu acho que é o Salmo, me perdoem, o Salmo 34 ou 54, que é o Tamu Adonai. Tamu seria algo como o paladar do divino. É uma experiência. E essa experiência eu tive na minha vida só uma vez. Eu gostaria de ter isso o tempo todo, mas eu tive uma só vez. E isso é um problema, porque nós, buscadores do si mesmo, da espiritualidade, às vezes ficamos muito presos na experiência. Eu vejo muitos jovens fazerem isso. Sabe que na década de 1970, no fim, da década de 1980, no começo, era muito comum as pessoas buscarem o LSD para ter uma experiência do divino. Eu estou lendo um livro agora do Paulo Coelho, pena que não está aqui, se chama Hippie, o nome do livro, do Paulo Coelho. E ele vai falar, é um livro meio autobiográfico, de uma passagem da vida dele, onde ele vai até o Nepal de ônibus, ele sai de Amsterdã, que é um lugar de muita droga, e vai até o Nepal, onde existem os Banganaths, que é um pessoal do Tantra, que Banganaths seriam os esfumaçados, porque eles usam muitas ervas de poder, dentro de um contexto muito espiritual, não como se usa hoje, que é embalada ou em situações mais profanas, digamos. Tem gente que usa isso muito sério, tem outros que eu ouvi falar que usam na discoteca, na boate, na balada. Então, e o Paulo vai falar dessas experiências que ele teve, sabe? E ele se perdeu muito nas drogas, quem viu o filme dele. Então, no final da década de 70, existia a busca da experiência do divino pelo LSD, que é uma droga sintética. Inclusive o Ram Dass, que foi um dos caras que mais consumiu LSD no mundo, tem até um documentário da Netflix do mestre Ram Dass, que é o mestre do Krishna Das. Chegou uma hora que ele conheceu um guru na Índia e ele falou, não é por aí. E o guru pegou toda a droga dele, o Ram Dass levou droga para 6 meses, ele conta, LSD para 6 meses, e para um monte de gente, era um pacote. E o guru falou, o que você tem aí? O Ram Dass deu, o guru pegou, abriu e começou a pôr LSD. Eu não me perdoo, eu nem sei se isso põe na boca, eu não sei como é que é, e também nem me faço questão de saber. E o guru usou um monte, foi pondo, e o Ram Dass falou, não, porque você vai morrer, você vai ter um troço. E o guru ficou ali quieto, o Ram Dass falou, o que você está sentindo? O guru disse, o meu ser não sente nada, eu sinto o meu corpo tendo algumas coisas, mas são só experiências. Então, quando eu falo a experiência do divino, não é uma experiência menor. O Tantra não se ocupa com experiências menores, dos chakras girando, ou de ver uma energia, ou de ver uma luz. O Vedanta muito menos e o Zen menos ainda. Nós não podemos parar numa experiência. A ideia é saber quem é que teve a experiência. Compreende? Eu tive a experiência, mas quem sou eu? Agora, essa experiência maior, que é o Tamu Adonai, Salmo 34 ou 54, que é a experiência do divino, que São Agostinho chamava de cognitio Dei experimentalis, ou algo assim, isso é extraordinário, é a experiência de quem você é, a experiência do divino. Como diz o Leonardo Boff, e isso tudo eu estou falando para responder a pergunta da Gislene, que fala da questão se o Tantra é uma filosofia prática ou se é uma filosofia, eu falo que é comportamental. Então, a ideia dessas experiências é que elas transformem profundamente a tua vida, que você tenha a experiência mesmo de quem é o divino. E São Tomás de Aquino, ele foi o cara que mais escreveu sobre Deus, E um dia ele teve a experiência de Deus. Ele nunca mais escreveu nada. Porque não tem como definir. E Leonardo Boff, o grande meu mestre de teologia, ele dizia assim, ler sobre Deus, pensar sobre Deus e falar sobre Deus não alcança. Me perdoe, eu não sei se essa teologia é correta ou não, porque eu não sigo essa teologia. É a visão do Leonardo Boff, mas que me faz pensar. Será que ler, pensar
e conversar, ou pregar, ou falar, será que é a experiência? São Tomás de Aquino diz que não, o Salmo, os rabis, os profetas do passado dizem que não. Então o Tantra é uma experiência do divino, essa é a ideia, que a priori você pode experimentar pelo seu próprio corpo. Pelo seu próprio corpo. Aqui a Gislene também me pergunta, tradição, sim, existe muitas tradições, existe um Tantra que é o caminho da direita, que lembra muito a tradição Vedanta da Índia. Eles excluem o sexo da vida, eles não comem uma série de alimentos, eles são sannyasis, que tem esse nome místico como eu tenho, só que o meu sannyas é um pouco mais tranquilo, né, digamos assim, eu não fiz muitas renúncias para ter o meu sannyas. Os sannyas tântricos você abre mão de um monte de coisa, família, dinheiro, propriedade, necessidade de elogios, vaidade. Então é a linhagem de direita do Tantra, chama Dakshinatara. Tem a linhagem da esquerda, que é uma linhagem meio contra tudo que existe, então tenta chocar de todas as maneiras. Dá uma importância muito grande para o sexo, não como é aqui no Brasil e nem na Califórnia. No Brasil e na Califórnia, o Tantra está associado tão somente a sexo. A beleza do Tantra foi completamente perdida, na minha opinião. E tem a linha do meio do Tantra, que é a minha escola, que é o que eu gosto de seguir, que é a linha Nat, que é uma escola meio xamânica, tribal, porque o Tantra é uma escola tribal, é uma escola quando ainda a Índia era povoada por tribos, por nômades, por coletores de alimento. E o que numa tribo faz? As pessoas dançam muito, as pessoas namoram muito, as pessoas fazem muito arte também, arte, criatividade. Então eu sigo uma linha que chama Nat hoje, que é uma linha do meio. Você não é tão purista quanto a linha de direita, mas não vai para a linha da esquerda, que é quebrar convenções, mortificar por vezes o corpo, agredir teu corpo, ok? Bom, vocês que estão aqui junto comigo, vocês têm alguma questão para trazer para mim? Eu estou vendo que muitas pessoas colocam a gratidão, prazer em me ouvir, então Solange, Luísa, Belone, Aoki, Aricele, Carla, muita gente, não tem como eu ler todas essas pessoas aqui. A Elaine Cristina, que coloca Oba, Ticum. Ticum, eu não estou hoje falando sobre isso, mas esses dias eu gravei um Ticum. Ticum são movimentos que você faz, corporal, movimentos energéticos. Lembra um pouco Tai Chi, mas é parado. Eu gravei um Ticum de abordagem tântrica. Olha que interessante para vocês. Que eu trouxe os movimentos mais leves do Tantra, como se fosse uma dança, porque o Tantra valoriza muito, muito, muito a dança. Então eu trouxe esses movimentos mais leves do Tantra para uma prática de Ticum. Em breve eu vou colocar isso no YouTube. E hoje eu estava vindo para São Paulo daqui e eu pensei, acho que hoje eu vou fechar a porta do meu quarto, né, trancar esse monte de gato que está aqui e vou dançar um pouco, porque o Tantra tem essa percepção dessa experiência do divino através da dança. E como tem muitas mulheres aqui, né, nessa nossa conversa, eu queria que vocês mulheres refletissem, né? Não sei se vocês sabem que hoje a neurociência, ou quem estuda a ciência da felicidade, fala demais que o dançar, principalmente para as mulheres, deixa as mulheres muito felizes, muito felizes. E tem uma meditação que foi inspirada no Tantra que chama Kundalini. Kundalini, que você chacoalha 15 minutos, foi o Osho que criou, você fica chacoalhando 15 minutos, chacoalha, 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 chacoalha. Minha gatinha aqui, a Nirvana, tá até assustada de eu estar chacoalhando. Você chacoalha 15 minutos, assim, ininterruptamente. Olha lá, Nirvana, quanta gente te vendo. Nirvana, eu repito para quem não pegou, todos os meus gatos têm nomes espirituais.
Nirvana quer dizer, o aqui e agora pode ser um paraíso também. Você pode viver de uma maneira pacífica, amorosa, gentil, nesse mesmo mundo, nesse mesmo planeta que a gente está. É possível isso, né? E o gato é muito zen, né? Ele fica absolutamente imóvel e quando quer andar ele anda, e quando ele quer miar ele mia. Agora ela quer sair. Essa daqui é a menina da casa, ela é tântrica, porque minha casa é matriarcal, então ela é a rainha da casa, que tem um monte de gatos machos que estão espalhados por aí. Tem um sentado ali, outro sentado aqui atrás de mim. Eu sei que vocês gostam muito quando eu mostro assim um animal, vem um monte de coraçãozinho. E antes de falar da Kundalini, deixa eu pegar aqui o meu senhor, que é o Moksha. O Moksha é um meninão, ele é catarinense, ele veio lá de Floripa, a Juliana trouxe aqui pra mim. Então ele é um surfista, né, Moksha? Tem muita gente fazendo yoga e surf, meditação e surf. Você fica esperando a onda chegar, né, observando. Até a Juliana vai dar com o marido dela, com o Paulo, um curso de yoga e surf no Guarujá aí por esses dias. E o Moksha veio de lá, não é? O animal, ele ensina muito esse processo de aceitação, né? Aceitação. Nós ficamos muito tentando ser uma coisa que não somos, né? Um gato não tenta ser um cachorro não tenta ser um gato. Mas enfim, então a técnica Kundalini, que já está acabando aqui o nosso tempo, ela consiste em você chacoalhar 15 minutos, você chacoalha, 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 chacoalha. Depois você dança 15 minutos. Vocês podem baixar músicas na internet, chama Kundalini mesmo. São umas músicas do conjunto chamado Deuter, que é um conjunto alemão que trabalhou uma época como hoje. Então chacoalha 15 minutos, porque o chacoalhar tira um pouco da nossa mumificação. Nós somos muito duros, muito tensos. Faz a energia reciclar. Essa semana o que teve de gente que me escreveu pedindo para falar de limpeza energética, proteção energética. É claro que o Tantra, o Zen e o Vedanta não se importam com isso. Essas três filosofias, se vier uma energia ruim, que venha. Porque se um monge, se um espiritualista não sabe lidar com isso, aceitar isso. Mas enfim, nem sempre estamos nesse estado, né? Então o processo de limpeza vem muito quando você chacoalha. Então a Kundalini você chacoalha 15 minutos, depois você dança, é uma dança meio água, meio mole, assim, meio solta, que você faz como se estivesse flutuando. E depois você senta 15 minutos. Eu tiro a parte de deitar, que faz parte da meditação original do Osho, porque não há necessidade. Deitar, normalmente nós dormimos, então você pode chacoalhar 15 minutos, depois dança 15 minutos, depois senta e fica observando os teus pensamentos. Como o Vedanta diz, você é aquele que está por detrás do pensamento, mas isso é uma ideia ainda. Pode ser que em algum momento, é isso, que é como no budismo nós falamos, então no Zen budismo, iluminação também é é só é uma percepção disso. Agora volto a repetir, eu sigo mais o caminho do Tantra, que aí nós trabalhamos com essa questão de experiências místicas muito fortes, mas não se apegue na experiência mística, seja lá o que você estiver buscando. Você que é aluno meu, você que fez Maituna, você que leu meus livros de Tantra, enfim, não se apegue à experiência mística, é muito perigoso isso. E muitos jovens têm parado aí, a busca pela experiência e não pelo si mesmo. Quando eu falo sobre esses temas, eu acho bacana também que nós acreditemos que é possível a plenitude, a iluminação, que são a ideia desses três caminhos. Jung, de novo, ele diz que o objetivo da vida é sermos plenos, né? Hoje eu estou na meia-idade, até um ser meia-idade pleno, quero ser um velhinho pleno. Ser pleno não é ser o número 1, não é ganhar tudo, não é ser o bambambam, não é ser o mais próspero, é ser você. Nota, o Gasparetto faleceu há bem pouco tempo.
muita gente falou, puxa vida, ele foi na televisão com um câncer devastador. Televisão é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Apareceu com um câncer devastador, muito magro, muito doente mesmo, né? Mas ele se mostrou. Ele tinha 69 anos, o Gasparetto, quando faleceu. E não tinha outro jeito. O Gasparetto era assim, ele era inteiro em qualquer situação. José Ângelo Gaiardi, ele foi até o fim inteiro. Chico Xavier aparecia na televisão, aí na televisão mesmo, doente. Ele era ele mesmo. Então o objetivo da nossa vida, e eu falo isso até para o Homero, que mandou aqui um monte de coração roxo, eu nunca tinha visto coração roxo. Às vezes a internet é uma surpresa para mim. Corações roxos, a Priscila mandando palmas, quanta gente bacana. E quanta gente bacana mesmo. Então o objetivo da nossa vida é a semente que somos nós, sementinha que somos nós, se tornar uma grande árvore. Então, e isso é o objetivo da vida. Alice, nem sempre ser inteiro, essa é a beleza, vê se você concorda comigo. Às vezes a gente não é inteiro, mas tem que aceitar até isso. A plenitude, ela vai incluir. Tem hora que a gente é metade, não é? Hoje eu estava dirigindo, estava vindo lá da Baixada para cá, eu estava com sono, porque peguei muita neblina lá embaixo e nessa neblina só metade de mim estava acordado, vinha assim com os olhos. Aí eu parei num canto, vi, não tinha água no carro, aí eu abri o vidro, pus a mão ali, passou no rosto. Eu estava escutando uma palestra da Coen, aí achei melhor colocar uma música bacana para mim ouvir, porque só metade de mim estava dirigindo. Então ser inteiro e às vezes ser meia pessoa também, às vezes não está tão inteiro em alguma coisa, mas isso, e a gente vai aceitando, e até aceitando que às vezes a gente não aceita coisa nenhuma, né? que briga com tudo isso, que confunde. Bom, eu quero falar para vocês, quem tem essa busca pelo Tantra, quem tem esses interesses, eu tenho uma formação online, tenho uma presencial aqui em São Paulo e uma online, que é de terapeuta tântrico. Por que eu dou o nome de terapeuta tântrico? Porque a minha escola, uma universidade, na década de 80, as pessoas iam muito estudar comigo porque queriam aprender, só isso. A uma universidade vai fazer 30 anos agora em 2018, 30 anos. Na década de 90 e até o ano 2000, as pessoas iam fazer curso comigo porque eu ia ajudar os outros. Ninguém queria ser um profissional, um terapeuta. Meu pai, quando soube que eu era um terapeuta, ele falou, você tá maluco? Eu trabalhava na Votorantim, tinha uma família inteira de pessoas que trabalham com marketing. Votorantim era uma empresa muito grande, ainda é. Meu avô foi um dos fundadores, o José Hermílio de Moraes, o pai do Antônio Hermílio de Moraes. Então eu tinha uma carreira lá. E eu quis ser terapeuta para atender 2, 3 pessoas por mês com massagem, mas era o meu Dharma. Dharma é o nosso caminho externo, nosso caminho de vida externo. Pois bem, aí o que aconteceu? Dos anos 2000 para cá, todo mundo veio buscar nossa escola e pergunta, tem certificado, tem apostila, posso trabalhar com isso? E acho que perde o melhor da minha escola, da uma universidade, não eu, mas os meus professores, a Diana, que são professores idealistas, que acreditam no que faz, enfim. Então eu sempre dei aula de Tantra, para a pessoa aprender yoga, para aprender os mantras, para aprender a magia, para aprender o modo de vida, a alimentação. Mas começou a se buscar, posso trabalhar com isso? Posso usar isso como um modo de vida? E aí há uns 20 anos atrás eu montei uma formação de terapeuta tântrico. Logo que eu montei, saiu na capa da revista da Folha de São Paulo e saiu na capa da revista Planeta também, que quando eu iniciei essa formação de terapeuta tântrico. Mas a ideia, principalmente da formação online, que se faz à distância, se vocês quiserem fazer, não é só você ser um terapeuta, é você trazer isso para a sua vida. Eu não quero ficar fazendo propaganda aqui, eu me sinto muito incomodado com isso, mas eu dirijo uma escola.
E eu me sinto muito feliz da gente ter várias formações agora online que eu tenho gravado. Eu nunca soube muito bem porque que eu fiz teatro na vida. E hoje eu entendo muito bem, fiz teatro, fiz fotografia, porque eu gosto muito de estudar. Hoje eu toco bateria como hobby, então somente como hobby. Acho importante esse hobby de tocar a bateria. Às vezes a gente se apresenta uma vez a cada 6 meses com uma banda da School of Rock, que é uma banda, que é uma escola que tem várias bandas. E eu toco bateria, rock mais simplesinho, eu gosto muito de música tranquila, música sossegada. E hoje eu entendo que essa ideia de gravar uma série de aulas, e eu tenho gravado agora um curso de astrologia, que daqui a pouco vai sair, fiz de tarô, fiz de Qigong, fiz de proteção e cura, tudo online. Tem os cursos presenciais e tem os cursos online também. Então, se você quiser conhecer, depois você entra no meu site, Uma Universidade, e lá tem essas formações, inclusive de Tantra, porque toda quarta-feira às 19h30 agora, eu vou estar fazendo essa live, estou fazendo essa conversa, e nessa conversa, cada semana, eu falei isso no começo, uma semana eu vou falar de naturopatia, que a gente tem centenas de milhares de alunos. Na outra semana eu vou falar sobre tarô, astrologia, de uma linguagem bem séria, bem junguiana. Então cada semana vai ser uma coisa. Se vocês puderem mandar temas, eu agradeço muito, porque eu me sinto muito feliz de falar com vocês. Bom, tem aqui a Aricele, que ela me pergunta a diferença de Tantra e Kama Sutra. Kama é paixão, né? E Sutra é um texto sagrado. O Kama Sutra, ele é muito mais ligado à tradição hindu, quando a Índia é invadida pelos muçulmanos, ou um domínio muçulmano, perdoem a minha ignorância em relação a isso. E o Kama Sutra, na minha visão, é um texto muito patriarcal. É um homem de turbante fazendo amor com 2, 3 mulheres. Um texto tântrico que fala mais da parte sexual, apesar que o Tantra não é sexo, é um texto que se chama Anandaranga. Mas eu particularmente acho que o amor é difícil, né? Porque quem sou eu para falar de amor, não é? Mas posturas, posições, estranho. Na sexualidade tântrica, eu tenho até um curso que se chama Maituna, que é só falando da sexualidade tântrica, que é um curso online. E tem o curso de terapeuta tântrico que você ganha esse de Maituna. No Maituna, que eu tenho um livro também, se vocês quiserem, vocês escrevem até depois, por favor, escrevem aqui no Face, que eu mando o livro de presente para vocês, o e-book desse livro. Chama Maituna Sexo Tântrico. Você não sabe o que está perdendo. É um livro que não existe mais, eu não quero lançar de novo. Posso mudar de ideia, mas por enquanto não. Porque eu tenho um de Tantra mesmo, que é mais completo, editor alfabeto, 400 páginas. E esse que eu vou dar para vocês é um que chama Maituna, é só o ato sexual tântrico. Hoje no Mercado Livre esse livro custa 200, 300 reais, porque não existe mais. Eu fiz acho que 2, 3 edições e acabou. Pessoal, se cair aqui a câmera, são meus gatos aqui pulando para cima e para baixo, tá? E isso é uma brincadeira. Então, o que a gente propõe no Tantra é que a mulher fique por cima do homem. Por quê? Primeiro porque quando a gente olha pro divino, você olha para cima. Então a mulher fica em cima. Segundo, porque a mulher controla o prazer do homem. Ou de quem está embaixo. Pode ser, o Tantra pode ser homossexual, claro, é amor. Qualquer forma de amar, eu penso igual a Liz Regina, toda maneira de amar vale a pena. Não sei se a música é dela. E existem alguns bandhas no Tantra que você pode usar. Bandhas são contrações, retenções. Só que é um ritual extremamente elaborado, Maituna. Você faz amor fazendo mantras, você faz amor visualizando velas que ficam atrás, você faz amor durante muito tempo com uma retenção orgástica, que é o orgone, você retém o orgone, que é a explosão sexual.
É engraçado que o Tantra eu sempre volto pro sexo, mas eu sei que vocês gostam, e o sexo Tantra é lindíssimo, mas não é o que se está falando por aí. O que se fala por aí chama Neo Tantra, que é uma outra forma que eu desconheço. Pesquisei na Índia, enfim. Quem quer o e-book, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem escrever num lugar aqui que chama mensagens. E aí você manda teu e-mail, tá bom? Aí a gente manda amanhã. A gente não, porque eu não sei fazer nada nessa internet. Eu só sei falar aqui, torcer para os gatos não derrubarem a câmera. E então, se você tem uma mensagem, não tem? Você vai lá e põe, quero o e-book e teu e-mail. Aí nós mandamos um e-mail para vocês. Tem vários e-books, né, que nós mandamos. Tem um que é de educação infantil, que eu escrevi com o José Ângelo Gaiarse, Tem um que é Estilos de Reiki, que é um livro também. São livros que eu já lancei, não quero lançar de novo. Tem um de mantra, que eu tenho um livro de mantra que está à venda pela editora Isis, mas eu tenho um antigo da editora Imago, que se chama O Livro de Ouro dos Mantras. Ele não é tão completo quanto esse que está à venda. Só que esse que está à venda, eu não posso dar o e-book, porque eu tenho um contrato com a editora, tá? Mas desses que já não saem mais, eu mando para vocês, tá bom? Então, o Tantra tem esse sexo muito elaborado, mas não tem nenhuma relação com o Kama Sutra, nenhuma relação. O Kama Sutra não tem nada de Tantra. Quando eu fui para a Índia, em Kajuraro, que tem aquelas figuras eróticas, enfim, eu visitei Kajuraro, pesquisei muito isso, mas não existe, tá bom? Bom, eu tenho aqui umas pessoas lindas, a Priscila Troiano, que ela fala que fez naturopatia numa universidade, tem uma busca muito grande por liberdade, plenitude, fiquei interessada no Tantra mais leve. Então, você pode, quem é aluno nosso, vocês sabem que o pessoal, assim, os gênios do marketing falam muito assim, nunca dê desconto de nada, porque dá a impressão que o teu produto não é legal se você dá desconto, que vão pensar, sabe? Mas, sabe, primeiro que uma hora eu vou morrer, e o Osho deixou para mim uma ideia, assim, muito de... uma ideia de... Quando eu morrer, que eu deixe esse mundo um pouco mais amoroso e perfumado. Então, a questão não é valores, né? Então, você é um aluno nosso, quer fazer um curso, você pode pedir um desconto, porque esse curso de tanto online, ele tem um valor um pouco alto, eu não sei quanto é. Para alguns não, para mim também não. Mas o importante é, se você sentir essa vontade, isso não é desvalorizando o que eu faço, porque tem coisas que é bacana. Nós somos uma escola, uma universidade é uma escola mesmo, uma escola do MEC, do Ministério da Educação. Nosso curso de naturopatia, o técnico, ele é reconhecido pelo MEC. Escola é o saber, né? Então, Priscila, se você quiser pedir alguma coisa lá para você ter um valor especial, ou qualquer um que queira, né? Bom, Aricete, deixa eu ver se eu te respondi. O brasileiro tem uma ideia muito diferente do que são essas práticas na realidade. Eu não diria isso, eu diria que aqui no Ocidente nós não temos a menor ideia do que são essas práticas. Inclusive o Tantra, ele é muito confundido, a parte terapêutica, com a visão do Reich, do Wilhelm Reich. Muitas das massoterapias hoje ditas tântricas são massagens reichianas. Reich, não Reiki. Gaiarsa, o Sérgio Gaiarsa desenvolveu com essa massagem com a ponta dos dedos. Eu fui várias vezes para a Índia, e a Juliana, minha professora de yoga da uma universidade, minha ex-companheira de casamento, mas hoje uma irmã, ela foi para a Índia esse ano de 2018. Eu falei, Ju, olha na Índia, viaja a Índia inteira e descobre se existe terapia tântrica na Índia. E ela viajou a Índia inteira e não achou nada parecido com terapia tântrica. Aí você fala, Otávio, mas você não dá terapia tântrica? A parte terapêutica das minhas formações, elas são reichianas. Wilhelm Reich, José Ângelo Gaiarsa. O Tantra, ele não tem um processo terapêutico, porque a ideia do Tantra é ir muito além da terapia, muito além da terapia. Você buscar algo que é essa percepção da vida que vale a pena ser vivida. Então as pessoas realmente não sabem muito bem o que é o Tantra aqui. Por isso que eu escrevo, por isso que eu falo, né? Porque eu gosto muito do Tantra. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu me sinto muito dividido entre o Tantra e o Zen. Mas eu sabia disso.
Porque quando você vai chegando na meia-idade, ou passando dela, o Zen começa a ficar muito sedutor. Porque o Zen é um encontro muito solitário com você. O Tantra tem muito essa coisa de você viver o mundo na sua plenitude, na sua totalidade, coisa que eu vivo, mas um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. E o Zen não, você entra num processo interior muito bacana. Depende do teu caminho. Por isso que falar de Tantra e de Zen é muito bacana para mim, porque são dois caminhos muito bonitos. Só que o Zen você já fala, não, isso não é para mim, aquilo também não é mais. O Tantra você acolhe tudo. O Osho dizia assim, sorva até a última gota da laranja na tua vida. Isso é bem tântrico. Na tua vida, sorva até a última gota da laranja. Isso é muito tântrico. O Zen budismo já fala assim, não precisa ser tudo. Metade da laranja tá bom, porque você passa a ter algo que eu falo para quem é jovem hoje, que depois de um certo momento da vida, você não precisa saber o que você quer. Até porque quem sabe o que quer é muito chato. Não é chato quem sabe o que quer? Mas você precisa saber o que você não quer. Depois dos 40 anos, nós não temos mais direito de não sabermos o que não queremos. E isso é uma visão muito do Zen. Até os 40, faz de tudo um pouco, experimenta, vive tua vida. Depois, é a metanoia da meia-idade, chama metanoia na visão do Jung, a mudança da mente. Vai em busca daquilo, talvez não seja o que você queira, mas olha para o que você não quer mais. Isso inclui alguns alimentos, alguns relacionamentos de codependência, alguns trabalhos que já não me dizem mais nada. Eu tive essa relação com a cidade de São Paulo. Eu sou paulista, eu nasci aqui no bairro de Moema, hoje eu estou aqui em Moema, que era um bairro cheio de árvores, todo florido, com muitas quadras. Hoje é um bairro que só tem bares e botecos. São Paulo inteiro, na minha opinião, vai se tornar uma floresta de concreto com bares. Todos os cantos tem pessoas bebendo. E às vezes eu me pergunto, a gente bebe tanto por quê, né? Por que será que as pessoas bebem tanto? Falam tão alto, gritam tanto, enfim. Provavelmente tem alguma coisa errada. Então São Paulo para mim, depois de 50 anos, não faz mais sentido. Eu tenho 55 anos. Não faz mais sentido. Eu venho aqui só para trabalhar. Hoje eu moro na praia. E tem coisas que vão e vêm na vida. Então eu falei que eu ia demorar muito para levar um grupo para o Peru. Eu fui 11 vezes para o Peru. 11 vezes. Agora eu vou de novo em outubro. Se vocês quiserem ir comigo, sintam-se convidados. Porque eu percebi, eu estou me reencontrando com países que têm muita natureza. Eu fui muito para a Europa, porque eu levava grupos, eu era um guia turístico, levei grupos para a Índia, para Compostela, para o Peru, um monte de vezes. E a última vez que eu fui para a Europa com grupos, eu olhei tudo aquilo e falei, sabe, não é mais para mim, não tem mais sentido tanta construção. Como para você pode ser exatamente ao contrário, você que está me vendo. Pode ser que você mora no mato e fala, bom, não tem mais sentido o mato, agora eu vou para a cidade grande. E você pode mudar de ideia em algum outro momento. A nossa mente muda muito de ideia. Mas o importante é começar a definir o que nós não queremos mais da vida, ok? Thalita, linda, como é que você não tem esse livro? Provavelmente você tem. É uma Ituna que eu estou na capa com a Juliana, abraçados, assim, um com o outro. Ela está de costas e está uma cachoeira de Visconde de Mauá atrás de nós. Uma cachoeira grande caindo, tá? Bom, eu vou terminar essa prática ensinando para vocês uma meditação, porque eu recebi tantas perguntas aqui esses dias. Como eu falei, o live, essa palestra vai ser sempre de quarta, às 7h30. Vocês podem mandar perguntas antes, aí se você não puder assistir, depois você pode assistir uma repetição, tá? Eu estou vendo aqui a Deva Ishta, que está dizendo eu te amo, eu também te amo, Deva. Eu não consigo enxergar aqui quem é você pela foto, mas é muito pequena, mas amor, amor, amor. Então, mande as perguntas para mim, tá bom? Eu vou então ensinar uma prática para vocês, que eu recebi muitas perguntas a respeito da purificação. E já que eu estou falando de Tantra, tem uma prática tântrica que é assim, você fica fazendo esse movimento
chama uma prática do Kunie, que é da escola tântrica Nyingma. E quando você vem para cá, você imagina que está saindo um pano sujo de você. Sabe um pano branco sujo, encardido? Está saindo. Você solta o ar. Quando você vem para cá, você imagina um pano branco, limpinho, entrando em você. Você pode fazer isso sentado. Aqui você solta o ar e imagina esse pano sujo tirando um monte de coisa. Aqui você respira, entra um pano limpinho. Você pode usar cores também, cores, sabe? Assim, solta o ar, você imagina um azul encardido e você respira com um azul céu lindíssimo, um azul mar. Então você vai fazendo esse movimento, pode fazer na cama, sentado, pode fazer em qualquer lugar, durante uns 5 minutos. Os judeus rezam assim, né? Esse movimento, ele é um movimento que nos coloca num estado muito repousante. Os judeus pegam a Torá e ficam lendo com esse movimento. A Torá é a Bíblia. E no nosso caso, então, inspira é um pano branco que toma conta de você. Quando você expira, sai esse pano encardido. E às vezes não vamos colocar, entre aspas, o que é negativo como uma coisa fora, né? A pessoa tem mal olhado, mas eu não tenho raiva. Que é melhor mudar? Se o outro me olha mal olhado, ou a minha raiva, ou a minha ganância, ou a minha avareza, ou a minha falta de confiança na vida. Como eu falei para aquela guria, me perdoe, não lembro o nome, de estar inteiro, enfim. Avareza a gente sempre tem, medo sempre tem, mas não pode ter muito. Raiva a gente sempre tem uma ou outra, não pode ter ódio. Então vai fazendo esse movimento, ponto para fora, isso é uma espécie de catexia, acho que assim se fala na psicologia, né? Outro dia eu vi um pensador falando, você nunca pode reclamar, mas como não? Uma vez ou outra pode, não exclua nada. Fernando Pessoa fala da lua que brilha, porque ela é alta, ela inclui tudo. É um poema lindíssimo. Então, eu vou pedir para você, cuidado com essas visões extremas. O Tantra acolhe isso, o Zen também. Às vezes pode reclamar, mas pouquinho. Se começa a reclamar muito, começa essa questão. Inspira, esse pano toma conta de você, é um pano branco limpo mesmo. E quando você solta o ar, o pano sai encardido, ou um azul bonito, ou um verde bonito toma conta, e quando você solta o ar, sai aquele verde encardido de ti, né? Maria Paula, eu não conheço você e nem essa escola, mas acho muito amoroso, gratidão. Meu nome é Jamprem, nome que o Osho me deu. E quando ele me deu esse nome, Prem, ele falou para mim, tu tens que ser muito amoroso. Não que eu seja o tempo todo. A minha companheira Ananda sempre fala, você precisa expressar mais o amor. Você fica bonito quando expressa o amor. E eu penso, todos ficam, né? Todos ficam mais bonitos. Ilaninha, ela estava no Peru semana passada. Peru é extraordinário, né? Extraordinário. Agora eu tenho falado do Peru para fechar, que se você vai para o Peru, se você... deixa eu ver ela aqui, é uma menina ainda. Faz um caminho Inca, não precisa ir comigo não, que você é jovem de 20 anos, pega um trem e vai para o Peru. Depois de um certo tempo, você sabe que você não quer mais, né? E eu, na minha vida, não quero mais hotéis tão vagabundos quanto que eu tinha 18 anos. Dormi acampado, dormi com a Diana em Americana, que é uma cidade que a gente deu muita aula, num hotel chamado Caramuru. Acho que era Caramuru. Era um hotel que à noite saía barata por tudo que é lado. Então hoje isso eu já não quero mais. As minhas viagens hoje são mais tranquilas, mais sossegadas, tá bom? Thalita, I love you, amor a você, amor a todos, gratidão por vocês terem permanecido aqui comigo e que todos os Budas os abençoem.